Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente e hoje falaremos sobre classes gramaticais. As classes gramaticais farão parte da morfologia, e a morfologia é a estruturação e a formação das palavras, é o estudo da formação das palavras. E todas as palavras que existem na língua portuguesa farão parte das classes gramaticais, certo? É muito importante estudar isso daqui, é a base para tudo. Estou trazendo agora, mas vocês podem pegar algumas bases dos outros vídeos, das outras videoaulas, para entender isso aqui melhor, certo? Isso aqui vai cair muito em concurso público e em provas de classificação, em provas de eh, processo seletivo. Em vestibulares não cai tanto, principalmente no Enem, porque o Enem é mais interpretação. E questões de classes gramaticais são questões que representam mais compreensão textual do que a interpretação em si. Então, sem mais delongas, vamos partir para as classes gramaticais. Então, ao todo, são 10 classes gramaticais existentes. Dessas 10, 6 são variáveis, ou seja, elas vão flexionar, elas vão variar, e 4 são invariáveis, elas não variam, essas 4. E, além de não variar, elas também não vão flexionar. A primeira das variáveis, nós temos o substantivo. O substantivo, ele é tudo, ele vai nomear seres e coisas. Seres e coisas resumem quase todas as palavras da língua portuguesa, tirando as palavras que não têm função sintática, certo? A gente vai ver isso melhor mais para frente. Nós temos o artigo. O artigo ele sempre vai acompanhar um substantivo. Então, se tem substantivo, normalmente também se tem artigo. Ele vai definir ou indefinir o sujeito, que é o substantivo, certo? Então, nós temos também um adjetivo. O adjetivo vai expressar uma característica relacionada ao sujeito, que pode ser ou uma coisa, que é o substantivo. Nós temos o pronome, é uma palavra que vai acompanhar ou vai substituir o nome, que vai acompanhar ou substituir o substantivo. Temos também o verbo, que é uma classe que flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. E, além disso, ela pode indicar vários outros processos. Ela é a classe mais variável de todas, certo? Principalmente dentro das classes variáveis, ela é a mais variável. E uma coisa que vocês devem ter reparado é que todas elas trabalham ou elas rodeiam um substantivo. O substantivo, ele é muito importante, porque todas as outras classes, sem o substantivo, não existiriam. Então, agora partindo para... Ah, não, temos o numeral também. O numeral ele vai indicar ordem, número e tudo que tem a ver com fatores numéricos, certo? Ele vai representar os seres ou as coisas em termos numéricos. E agora vamos para as 4 classes invariáveis. Na primeira nós temos a interjeição. Ela é uma palavra invariável que sempre vai exprimir a emoção. Ela normalmente é monossílabica, ela só vai ter uma sílaba. E tem exceções que não, podem ser até frases, mas ela sempre vai ter um ponto de exclamação. Temos a conjunção. Ela é uma palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Ela vai ligar orações, a conjunção. A preposição vai relacionar dois termos, certo? Relação de dois termos, preposição. E o advérbio vai indicar uma circunstância ou causa, de forma invariável, que é muito parecido com o verbo ou até mesmo com o adjetivo, mas é de forma invariável, porque senão seria parecido. Então, para a gente começar de vez, primeiro a gente tem que entender o que é gramática. A gramática vai ser um conjunto de regras, e esse conjunto de regras vai ser usado para você escrever e falar corretamente. E essa forma correta de se falar e escrever tem que estar de acordo com o padrão da norma culta da língua, certo? Então, a gramática vai ser a sistematização da língua em vários níveis. Esses níveis vão ser fonológico. Fonológico é a forma gráfica e a forma do som. Nós temos o mórfico, que é a morfologia, que vai ser a formação das palavras. O sintático, que vai ser a análise das palavras, a análise das palavras e dos seus termos. O semântico, que vai ser o sentido da palavra. O léxico, que vai ser a estruturação dessas palavras.
o discursivo, que vai ser a parte da palavra em que você pode escrever, você pode criar, e o estilístico, que são as variações que a gente tem dentro da língua e dentro da escrita, que é muito ligado à parte discursiva também. Basicamente, a gramática é isso, ela vai ser sistematizada em vários níveis, níveis esses que acabamos de ver. Então, para estudar morfologia, a gente também tem que ver a fonologia. Eu já tenho um vídeo de fonologia de quase 40 minutos, um resumão de fonologia, mas eu vou falar um pouquinho sobre a fonologia. Nós temos a fonética, que vai representar a fonologia, e uma coisa que representa muito bem a fonologia é o som, certo? Então é o som que cada palavra reproduz ao ser pronunciada. Então vai ser o estudo da emissão e produção e articulação dos sons da língua. As palavras, elas sempre vão ser som e também vão ser gráfico. A parte gráfica vai ser a letra. A letra é a representação gráfica. A gente não lê se a gente não ver, certo? Então precisa ter uma representação gráfica. E o som é a representação fônica, representação sonora desta letra. Então a letra precisa ser vista e ela também precisa ser ouvida, ser escutada. Dentro da fonologia, a gente temos duas coisas muito importantes, que são os dígrafos e os dífonos. Os dígrafos, eles vão ser duas letras que vão representar o som de uma. Então aqui a gente tem um exemplo da palavra carro, que tem dois R's, e esses dois R's vão fazer o som de apenas um R. Então carro não tem um som de dois R's, eu tenho um som de apenas um R. Então, 5 letras e 4 fonemas. Então, fonema, cada fonema é um som representado por uma letra. Como eu tenho apenas um som de um R, então eu vou desconsiderar o fonema do outro R, certo? Então aqui é como se tivesse apenas um R. Então, o dígrafo vai ser duas letras com um som. Muito importante, basicamente é isso que se estuda em peso na fonologia. E temos o dífono, que é o contrário do dígrafo. Então aqui nós temos a palavra X, ou a palavra X, a letra X, que vai representar duas letras, o K e o S. Então o X tem som de K e S no meio de palavras. Então aqui nós temos 4 letras e 5 fonemas. Então, lembrando que fonema é um som de cada letra pronunciada. Então, o X tem som de KS. Então, o dífono significa dois sons em uma única letra, certo? Então, aqui rapidamente, vamos ver esse resumo aqui sobre fonética e fonologia. A gente vai ter que contar as palavras para contar os fonemas também, certo? O H não tem som. O H, quando está no início, não tem som. Ele precisa combar com o N normalmente para ter som, certo? O X, ele tem um som de KS e é equivalente a dois fonemas. O M e o N, nasalizados após vogal, não tem som. Então o N, a não ser que ele esteja no início, esteja iniciando uma palavra, ele não vai ter som, ele apenas nasaliza. Ele vai deixar a vogal mais intensa, ele intensifica a vogal, certo? Então aqui, ó, massa, a palavra massa vai ser contada, e aqui a gente vai ver se temos a mesma quantidade de fonemas, se a quantidade de fonemas é a mesma da quantidade de letras. Então aqui a gente pode ver que o SS só tem som de um S. E a gente vai fazer isso assim para todas, contar as letras e depois contar os fonemas. Eu não vou me aprofundar muito nisso. Se vocês tiverem interesse, pode procurar a aula de fonologia, tá? Eu falo bastante sobre isso. E vamos a algumas terminologias aqui. Os fonemas são unidades mínimas, são as menores unidades sonoras que você pode encontrar dentro de uma palavra. As sílabas vão ser conjuntos de fonemas que produzem um som completo. Então, se eu tenho um som completo, eu tenho uma sílaba. Os dígrafos serão agrupamentos de duas letras que formam o mesmo fonema. Formam o mesmo fonema. É o exemplo da palavra carro que a gente viu, dois R's com um som de apenas um. E os dífonos é o contrário dos dígrafos. É uma letra que expressa mais de um fonema. O X, que tem som de KS no meio de palavras. Certo? E vamos partir aqui para a morfologia, antes da gente ir para as classes gramaticais. Então, a morfologia vai trabalhar a forma, que é o morfema. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra, certo? E eu também posso dizer que a morfologia é o alicerce da língua portuguesa. Ela que faz, digamos que eu esteja construindo um prédio, aí eu coloque o telhado, eu coloque as paredes, eu coloque o chão, enfim.
Só que para que a casa não caia, eu tenho que construir um alicerce. Então, convenhamos, o alicerce é tão importante quanto o telhado, o chão e as paredes. Sem ele, a casa vai cair. Então, essa é a importância da morfologia dentro da língua portuguesa. Então, a morfologia vai ser o estudo da forma dos vocábulos, ou seja, da forma das palavras, aborda como funciona a formação das palavras, vai abordar processos e mudanças que as palavras sofrem, as mutações, né, das palavras, vai abordar como as palavras se dividem em classes ou grupos, aí a gente vê as classes gramaticais, e todas as palavras da língua portuguesa vão ser formadas através de morfemas. Morfemas são as menores unidades significativas de uma palavra. Elas são unidades menores e fixas. Um morfema é a menor unidade significativa de uma palavra, e todas as palavras podem ser divididas em partes menores. Ou seja, todas as palavras, quase todas, vamos dizer assim, são formadas por mais de um morfema. No mínimo, uma palavra é formada por 3 morfemas, certo? Quanto maior a palavra, mais morfema, por mais morfemas ela é formada. As palavras monossílabicas, elas normalmente são formadas apenas por uma, certo? Mas o resto, não. Então, vamos dar um exemplo de alguns morfemas. Nós temos a desinência, dentre elas podem ser diversas desinências. Nós temos os radical, os afixos, que são constituídos por prefixos e sufixos. Nós temos a vogal temática, que vai representar a conjugação da palavra. Enfim, a gente vai ver isso mais para frente. Entre outros, existem outros. Aqui são alguns exemplos dos mais importantes. Então, temos um exemplo aqui muito legal. Nós temos a palavra inconstitucional. Então, o in é um morfema, o constitu é um morfema, o sion é um morfema e o al é um morfema. Então, é uma palavra que foi formada por 4 unidades menores, ou seja, 4 morfemas. Existem 3 tipos de morfema. O primeiro tipo vai ser o morfema lexical. Ele vai dar o sentido à palavra. O segundo é o derivacional. Ele vai derivar a palavra e vai criar uma nova palavra. E o flexional. Ele vai flexionar a palavra em diversas formas, nas formas nominais que a gente tem dentro da língua portuguesa. Então, para falar aqui do primeiro, o morfema lexical, ele vai carregar o significado e vai servir de base para outros morfemas. Então, o significado da palavra vai estar aqui. Então, essa palavra sempre vai ter esse mesmo significado, o que vai mudar vai ser a flexão dela, ou ela vai ser derivada. Vai ser o radical, então o significado da palavra é chamado de radical, certo? E eles não podem ser fragmentados. Por que não podem ser fragmentados? Porque caso sejam fragmentados, o sentido ou o significado mudará. Então a gente tem um exemplo aqui matador. Aqui a gente tem um LIVR, certo? Esse é um morfema lexical. E a partir dele e com a junção de outros morfemas, vai ocorrer a formação de novas palavras. Por exemplo, se eu colocar inho depois de LIVR, vai ficar livrinho. Se eu colocar REIRO, vai ficar livreiro. ARIA vai ficar livraria. Então, isso aqui dá origem a outras palavras. Esse é o morfema lexical, certo? Isso aqui é o morfema derivacional. Caso eu queira flexionar, eu colocaria o morfema flexional, certo? Só um momento, aqui. Então, basicamente é isso que o morfema lexical faz. Ele dá sentido, ele vai ser a parte mais importante da palavra, vai ser o radical. E agora o morfema derivacional. Ele vai se unir diretamente ao morfema lexical para poder formar novas palavras. Eles são chamados de afixos. E os afixos eles vão poder ser prefixos, que vão formar palavras a partir de um morfema que antecede o radical, ou seja, o prefixo vai ficar no início da palavra. Ele vai ser literalmente o início da palavra. Já os sufixos, eles vão formar através de um morfema que procede o radical. Então, tipo aqui, esses daqui são sufixos. Se tivessem aqui no início, só escrever aqui sem sentido, só para vocês entenderem. Seriam sufixos. Eles ficariam no final. Prefixo ficaria no início. Quer dizer que no início ficaria um prefixo, no final, como está aqui, um sufixo. Uma palavra derivada,
é uma palavra acrescida de morfema derivacional. Por exemplo, normal. Se eu colocar o A na frente do normal, vai ficar anormal. Essa palavra aqui é uma palavra derivada, pois a palavra primitiva é normal. O A, ele vai ser um prefixo, pois ele está no início. Se ele, se fosse assim, anormalidade. O que lidade já é um sufixo, está no final, certo? Agora, está no início, é um prefixo. Outro exemplo, constitucional, constitucionalismo. Esse ismo aqui vai ser um sufixo, pois ele está no final. E ao todo, só para a gente bater aqui na tecla, existem 10 classes gramaticais, certo? E todas essas 10 classes gramaticais vão representar 100% de todas as palavras existentes na língua portuguesa. Então, para finalizar aqui o nosso vídeo, vamos ver os morfemas flexionais. Os morfemas flexionais são muito pequenos, é uma pequena parte da palavra e vai permitir identificar a classe da palavra. Então, o que permite a gente encontrar a classe da palavra é o flexional. É a forma que a palavra flexiona que representa a sua classe. Então, é preciso saber o que é um adjetivo para poder dar classe a ele, dar uma classe sintática a ele. Se eu não sei o que é um adjetivo, eu não vou poder classificá-lo sintaticamente, assim eu não vou poder fazer uma análise sintática, assim eu não vou saber qual a classe gramatical, e isso acabou, entendeu? Eu não vou poder fazer mais nada dentro da língua portuguesa. Não vou poder fazer uma análise morfológica nem sintática. Basicamente, é para isso que o lexical serve. E eles vão indicar gênero, número nos nomes, modo, tempo, número e pessoas nos verbos. A gente vai ver isso melhor mais para frente. Acredito que algumas coisas a gente já tenha visto aqui. E toda essa identificação de gênero e número, modo, tempo, número e pessoa vai ser feita sem alterar a classe gramatical. É feita de forma quase que automática. É uma interpretação. Então é basicamente isso. O morfema lexical vai ser o sentido, o significado. O morfema derivacional vai derivar palavras. E o morfema flexional vai identificar a classe gramatical de cada palavra. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. E desejo tudo de melhor sempre. Falou!